Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 9 de novembro, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. E hoje o Evangelho é tirado de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam, dizendo a Jesus: que sinal nos mostras para fazer tais coisas? Jesus respondeu, dizendo-lhes: destrua esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: há 46 anos vem sendo construído este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. A basílica mais longeva, mais antiga da nossa igreja. Às vezes a gente pensamos que é o Vaticano, mas não é. É essa Basílica do Latrão, que é a basílica que seria a residência do Papa, desde os primórdios da igreja. E nesse evangelho de hoje, Jesus entra no templo, faz um chicote e expulsa todos os cambistas que estavam no templo. Templo, a gente fala templo físico, a igreja, física. E ele expulsa, pessoas que estavam vendendo ovelhas, bois, pombas, e falaram, ele falou com bastante irritação, bastante ira para tirar essas coisas do templo. Ou seja, quando a gente faz do templo casa de negócios particulares, Jesus, tem essa reação de raiva, de rancor, e expulsa todas essas pessoas que estavam no templo, que é diferente de quando a gente às vezes faz alguma coisa na igreja, como doação, às vezes quermesse, às vezes as coisas que acontecem na igreja que faz doação, que é para o próprio templo, para o próprio consumo da comunidade, da paróquia. É diferente desse evangelho, que aqui as pessoas estavam vendendo coisas particulares. E Jesus é o verdadeiro templo, o seu corpo é o verdadeiro templo. Nós apenas congregamos, apenas imos à igreja física para louvar e adorar a Deus e receber a Eucaristia. Mas o templo vivo é o templo de Cristo, que depois, os discípulos lembraram, que ele falou que ia construir o templo em 3 dias, ele estava dizendo da sua ressurreição. Amém? Que neste dia da dedicação da Basílica do Latrão, conseguimos, olhar para o nosso templo, que é templo do Espírito Santo, e o templo maior, que é o corpo de Cristo, que é por ele que congregamos, que estamos na igreja para adorar e louvar. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.